Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Você que está aí na sua residência, no seu trabalho, está aqui nos acompanhando pela página do Facebook da Casa Assistencial Chico Xavier. Quem não me conhece ainda, eu sou o Davi, estou à frente das atividades online da casa. Estamos hoje com a nossa companheira, né, nossa querida companheira, né, Regina Celli de Resende, de Sete Lagoas, né, que participa dos trabalhos no Centro Espírita Cristão Peter Sampaio, e também é a coordenadora da área de atendimento espiritual do 28º CRE, né, Regina? Estamos aí juntos aí no trabalho. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está nos acompanhando já sabe que é assim que eu estou querendo fazer as divulgações aqui, que a União Espírita Mineira está passando para as casas espíritas. Então, eu vou passar um vídeo rapidinho sobre as campanhas que estão tendo da União Espírita. Hoje, nós vamos estar aqui com a campanha do Porquê Estudar, tá bom? Um minutinho, a gente já retorna. Tive um probleminha técnico aqui, viu? Para variar. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta revelação nos ensina que somente pelo conhecimento da verdade alcançaremos a felicidade real. O Mestre também afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesta assertiva, Jesus define que em seu Evangelho contém toda a verdade que precisamos conhecer e praticar como o único caminho para conquistar a vida espiritual. A doutrina espírita vem com a missão de explicar os ensinamentos de Jesus para aprendermos a extrair a verdade contida nos textos evangélicos. Jesus é a porta da redenção humana e Kardec a chave interpretativa para decodificar os textos evangélicos, os quais contêm as leis divinas para promover a libertação da humanidade. Para isso, necessitamos estudar, em regime de interdependência, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, aprendendo a correlacionar os princípios existentes nas duas revelações divinas. A campanha estadual Por que Estudar é um convite aos espíritas a se dedicarem ao estudo sério que caracteriza pela sua continuidade com o objetivo de penetrar na essência divina que liberta e eleva o homem para Deus. Esta campanha é uma iniciativa do Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, órgão federativo da União Espírita Mineira, para unificar os princípios espíritas e contribuir para a transformação moral daqueles que a desejam. Informe-se da campanha Por que Estudar, através dos Centros Espíritas, da Aliança Municipal Espírita e do Conselho Regional Espírita. E acesse o material pelo site www.uemmg.org.br. Participe e estude. Muito bem. Já vou dando boa noite aqui para os companheiros que estão acompanhando, a Natália, a Dona Helena, o Reinaldo, né? Queridos companheiros que estão toda semana aí conosco. Como eu disse, né? A gente está fazendo essas divulgações das campanhas da União Espírita no intuito de sensibilizar mesmo a todos nós, nesse sentido, né? Quem está acompanhando aí vê que a gente está passando da campanha Por que Estudar e também da campanha das federativas, que são dois pontos que a gente precisa conhecer. Um, que estudar é necessário para que nós possamos realmente conhecer a doutrina espírita, o evangelho, para assim nos conhecer. E outra das federativas que é importante para a gente ver como que funciona e nos identificar qual que é nosso papel na tarefa, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui, né?
Novamente apresentando a nossa irmã Regina. Estamos aí com a Aurelina chegando agora também. Bem-vinda, Aurelina. Hoje a Regina vai passar para a gente o tema de perda de pessoas amadas em tempo de pandemia. Uma coisa que vem aí bem atual, né, Regina? Que muitos de nós estamos aí, que a gente está perdendo pelo desencarne, mas também estamos perdendo o contato, né? Que se a gente for olhar, são duas perdas que a gente estamos tendo, que até o distanciamento, a gente sente um vazio, assim, né? Uma saudade de dar um abraço, de estar junto, né? Mas aí a Regina vai estar passando mais para a gente sobre isso, para que nós possamos iniciar. Eu vou convidar a todos para que possamos fazer a nossa prece. Eu vou convidar a todos para que nós possamos elevar os nossos pensamentos, buscar vibrar bons sentimentos, bons pensamentos, para que assim possamos entrar realmente em sintonia com a espiritualidade, a amiga que nos cerca. Rogaremos para que Jesus possa abençoar estes instantes, esses momentos onde nós estaremos mais próximos deles, através das reflexões evangélicas, da conversa amiga com nossa irmã Regina. Pediremos a todos os mensageiros de luz que estiverem à nossa volta, que possam nos tocar, beneficiando os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos assimilar o conteúdo da noite em nossas vidas e assim nos tornarmos pessoas mais felizes, mais proativas, edificando o verdadeiro Evangelho do Cristo em cada passo, em cada trabalho que realizarmos. Que todos tenhamos uma excelente noite juntos e possamos acender essa luz do Evangelho aonde estivermos. Assim seja. Muito bem. A Regina vai estar usando um slide aqui, eu já vou deixar ele preparado aqui, viu? Vou estar deixando ele minimizado, Regina. Tá certo. Qualquer coisa, eu vou estar minimizado aqui, mas você pode ir falando, passa, Davi, que aí eu vou passando Tá mesmo, bom, viu? tá. Eu acho que não fica feio, não, que quando a gente está presencial, a gente faz assim, né? Porque Não assim pode. desse jeito. Nós estamos nos adaptando, né? Sempre aprendizado. Com certeza. Gente, então fique com Deus. Regina, a palavra é toda sua, pode ficar à vontade. Sinta-se em casa, tá bom? Em casa. Ok. Então, eu quero, assim, nesse primeiro momento, né, poder agradecer aos amigos da Casa Assistencial Chico Xavier, de Papagaios, né, Minas Gerais, pelo convite de estarmos aqui nessa troca fraterna, nessa busca, né, de melhoria, como o nosso companheiro Davi disse, e que a doutrina consoladora possa estar trazendo, assim, sempre luzes na nossa caminhada. E vamos também dizer, né, da importância de estarmos sempre pedindo o amparo, a assistência dos benfeitores, dos nossos mentores espirituais, para que o nosso verbo, as reflexões que vamos estar trazendo, possam, assim, ser uma boa semente para dar bons frutos na nossa intimidade e favorecendo também na nossa melhoria íntima. Eu queria colocar, né, que a escolha do tema perda de pessoas amadas em tempos de pandemia foi, sim, muito motivado, sim, pelo momento que estamos vivendo, né, nesse ano de 2020, particularmente com muitos desencarnes, com muitas perdas, né, de pessoas amadas. Eu, particularmente, enquanto profissional da área de saúde, pude estar acompanhando, através de atendimentos virtuais, assim, muitas pessoas, inclusive alguns, assim, bem ligados ao coração, e que tiveram, então, o óbito, alguns pela Covid e outros por outras comorbidades. E a gente percebe, né, que é um momento, assim, coletivo, e a dor do outro é a dor de todos nós, né? Então, nós
achamos assim oportuno começar a aprofundar um pouco mais dentro da temática à luz do Evangelho de Jesus e do conhecimento que a doutrina espírita nos faculta. E, particularmente, nós que estamos labutando dentro da área do atendimento espiritual, conforme o nosso companheiro Davi colocou ainda há pouco, nós estamos buscando, sim, ir aprofundando o conhecimento que a doutrina nos facilita, porque como que nós vamos estar buscando as atividades assistenciais, né, às pessoas que estão passando por essas dificuldades, né, pelas perdas. E o atendimento fraterno, muitas casas espíritas estão conseguindo realizar através dos recursos virtuais, algumas atividades ligadas à irradiação, ligadas à oração, né? Então, assim, mesmo que estejamos nesse isolamento social, graças a Deus estamos com os recursos tecnológicos que nos colocam em contato, né, com as pessoas e com o mundo de uma forma geral, né? Então, nós queríamos, né, levantar aqui como que a gente possa, então, estar entendendo essas perdas das pessoas amadas, mas não só na situação das pandemias, mas nas diversas situações de desencarnes, porque outras comorbidades e outras situações também têm levado, né, aos desencarnes, particularmente nesse ano. E como que estamos vivenciando essas perdas, esses desencarnes, né? Como que é que o Evangelho e a doutrina espírita possa estar nos auxiliando? Que esclarecimento, que consolo, que acolhimento, que orientação nós podemos buscar, então? O que a casa espírita pode oferecer aos momentos dessas dores pungentes que a humanidade estamos atravessando, particularmente nesses tempos de pandemia? Então, são interrogações que a gente coloca aí, né, já de início, para que a gente possa, então, estar buscando o estudo, conforme o Davi disse. Eu vou pedir para ele já projetar aí o slide, por favor. Pode passar, Davi, o outro. Né? Então, foi essa introdução que eu fiz, essas indagações aí de perguntas. Pode passar também, Davi, por gentileza. E vamos ver, então, gente, que a doutrina, nós temos, né, uma fundamentação importante para que possamos refletir. Então, se formos buscar Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, vamos ver lá o Sermão da Montanha, falando das bem-aventuranças. E Jesus, então, já dissera: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, nós já vemos aí, né, que estamos lidando com esse choro constante, em muitas e muitas situações vivenciais, e particularmente na questão, né, das perdas e do luto que estamos enfrentando. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, nós vamos ter também a citação deste versículo de Mateus: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E no item 21 deste mesmo capítulo, nós temos, então, uma instrução dos Espíritos Santos, que tem o título de perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E se consultarmos o Livro dos Espíritos, nós temos a base também ligado à importância da lei, da compreensão da lei. Então, neste momento, a compreensão da lei de destruição, com os flagelos destrutivos, a partir da questão 737 a 740,
nós vamos encontrar, então, colocações, assim, esclarecedoras e consoladoras para todos nós, né? Fora as psicografias do nosso memorável Francisco Cândido Xavier, porque no livro Chico Xavier Perde Licença, nós também vemos, assim, muitas coisas importantes sobre a questão das mortes, dos desencarnes e as pesquisas também aí da internet. Pode passar, Davi, por favor. Então, gente, vemos aí o seguinte, que estamos, né, com uma população mundial aumentada, não é isso? Mais de 7 bilhões, praticamente quase que 8 bilhões, né, da nossa população mundial, né? E, então, o que a gente observa? Observa que a lei do progresso ela é vigente. Então, a expectativa de vida também acompanha nesse aumento populacional, e a expectativa de vida também tem aumentado. Os padrões de vida têm melhorado, as mudanças principais que são significativas para o nosso progresso, elas também estão acontecendo, né? Então, muita coisa importante neste nosso século XXI, mas trazendo também causas de mortes, né, no planeta. Então, da mesma forma que nós temos aí a lei de conservação, de sobrevivência, nós temos também a lei de destruição, né? E o que a gente tem observado? Nós temos observado que muitas situações que não nos são visíveis, muitos corações, ou milhares, né, de corações, estão em sofrimento, em dores, e que pode até passar despercebido por muitos de nós. E o planeta Terra? Nós podemos, né, conforme no Evangelho segundo o Espiritismo já é dito, que nós estamos num planeta de prova e expiação, mas podemos considerar este planeta como sendo a nossa casa, como sendo a nossa escola, como sendo a nossa penitenciária, como sendo o nosso hospital. E diríamos, então, que estamos vendo um vasto hospital onde muitas doenças estão se alastrando, doenças mentais e muitos enfermos de diversos matizes. E o planeta, estamos então atravessando um dramático momento, instante, né, de evolução, tanto a nível individual como a nível coletivo. Ou seja, está sendo necessário a transformação. E essa transformação passa por esse aparar de arestas na nossa individualidade. Sabemos perfeitamente que nascemos, vamos estar, depois de um determinado tempo, vamos estar desencarnando, vamos reencarnar novamente e progredindo, né? Então, o que a gente percebe? Nós percebemos que estamos vivendo quadros onde muitas lágrimas estão sendo vertidas por aflitos que ainda nos sentimos. E Jesus, então, neste Sermão das Montanhas, ele fala, bem-aventurados os aflitos. E no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo. E ele ainda nos consola dizendo, eu venci o mundo, tende bom ânimo. Né? Mas é uma inquietação que tem tomado o coração de muitos de nós, e muitas incertezas, muitas desesperanças, tem também acometido muitos receios, muitos medos, e deparando na situação das mortes coletivas, né? Porque são muitas pessoas que têm falecido. Isso.
Então, a pandemia, ela está ceifando vidas de maneira ininterrupta e incontável existências físicas a cada dia estão deixando a indumentária para passar para o retorno ao plano espiritual, né? Mas, ao lado desta pandemia, do Covid que estamos vivenciando, nós também podemos perceber que há outras, né, pandemias, como as doenças mentais, por exemplo, como a depressão, como o índice assustador dos suicídios, dos homicídios, né? As violências urbanas, os acidentes automobilísticos e outras intercorrências ligadas ao abuso das drogas, doenças cardiovasculares, o câncer, a AIDS, né? Então, são muitas e muitos fatores que têm desencadeado, sim, a questão do desencarne e a perda de pessoas amadas, né? A gente acha que seja importante pensar nesse tempo de agora, porque é um tempo de parada reflexiva, querendo ou não. Esse isolamento nos levou, né, a estar dentro de casa. Muitos de nós já, grupos de terceira idade, né, o grupo de risco, de comorbidade, etc. e tal, estamos ainda tendo um cuidado maior e muitas situações no mundo têm se modificado em função dos protocolos necessários devido à contaminação, né, através do vírus. Vou pedir, então, para poder passar o próximo slide, por favor. E, então, gente, são flagelos? Sim, são flagelos. Estamos no século XXI com uma pandemia, mas já houveram outras pandemias. Então, nós lembramos aqui em 2009, né, da gripe que foi considerada a gripe suína, que também levou a óbito, a perda, né, de desencarnes de muitas pessoas. Mas, veja bem, o Kardec vai trazer o seguinte para a gente. Diz Allan Kardec, no comentário, na questão 738 de O Livro dos Espíritos, que venha por flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Ou seja, está dizendo de maneira clara, né, que nenhum de nós vai ficar para semente, não é isso? E temos aí a fatalidade. Nascer, morrer, renascer. Esta é a lei, né? Então, chegou a hora, é a hora mesmo, né? Agora, ele acrescenta que a única diferença em casos, assim, dos flagelos, como são as pestes, as guerras, e etc e tal, os terremotos, e uma série de situações aí ligadas aos fenômenos, né, da natureza, que também levam ao desencarne, que leva, então, um maior número, né, de pessoas parte ao mesmo tempo, ou seja, são desencarnes que nós diríamos coletivos, né? Finalmente, esclarece também os espíritos superiores a Allan Kardec, que na questão 740 de O Livro dos Espíritos, sobre esses flagelos. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Nós achamos esta questão muito, muito importante, né? Porque está falando de maneira clara que são provações. Então, as enfermidades que vivenciamos são provações. A pandemia, né, que generaliza no sentido que
é uma doença que graçou não só numa região, mas ela se graçou por outras regiões e por outros continentes, e aí recebe, então, né, a denominação de pandemia, né? Então, é prova para todos nós, passando pela doença ou não, né? Porque muitos que ainda não desencarnamos no presente momento, mas estamos também lidando com esse sentimento, né? Destas mortes, destas perdas, muitos próximos de nós, muitas vezes até dentro da nossa família, muitas vezes ligado a nossos amigos, né? E estamos tendo que lidar com esta prova que o planeta Terra estamos enfrentando. E, ao mesmo tempo, está sendo também uma convocação para que a gente desenvolva melhor uma habilidade que temos, que é a nossa inteligência. Então, a gente está vendo os profissionais da área de saúde, né, na linha de frente, aqueles que estão voltados para os estudos, no sentido da descoberta de vacinas, de remédios e etc. e tal. Então, é também um exercício de buscar a inteligência para a resolução das dificuldades, né? E estamos tendo também que ter perseverança e paciência e resignação, no sentido da aceitação das dificuldades, sem nos rebelarmos, sem nos revoltarmos, porque senão nós poderíamos até indagar, mas como é que Deus está permitindo tantas calamidades, tantas situações complicadas que estamos vivenciando? Como que se explica a perda de pessoas, né, em tenra idade, por exemplo, e ainda não tiveram, né, situações assim que pudessem estar causando aí algum transtorno para si próprio e para outros seres. Como que tem crianças que já nascem com doenças e desencarnam prematuramente. Então, são indagações que, se nós não estivermos em sintonia e compreensão das leis de Deus e da vontade de Deus, nós vamos achar que Deus é injusto, né? E no capítulo 5 do Bem-aventurados aflitos, vai deixar bem claro para todos nós, quando as causas que muitas das causas atuais das nossas aflições se encontram na vida presente, e outras, se não estão na vida presente, as causas das nossas aflições se encontram em vidas anteriores, né? Então, aí vai dar ensejo de alargar a nossa compreensão e a nossa lógica do sentido da existência da vida e, de fato, quem somos nós. Se nós somos só matéria, e aí a doutrina vai nos trazer a questão, né, da imortalidade do espírito, que nós somos espíritos, e somos espíritos imortais, e que com a perda do corpo físico, nós vamos estar, então, retornando ao plano espiritual e que a vida continua, né? Então, é um exercício muito importante. E com isso também, nós vamos estar tendo oportunidade de olhar não só para nós mesmos, mas também olhar para o nosso derredor e perceber também o nosso próximo, né? E trabalhar também a questão do egoísmo, que ainda é uma constante, né, nas nossas existências. Pode passar, por favor? Então, pandemia, né, gente? Todos nós aí já estamos tendo aí a oportunidade, assim, de compreensão do nosso planeta Terra, com milhares e milhares de pessoas, né, bilhões, aliás. Então, é usado este termo para designar, né, uma doença que se espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea, conforme
eu dissera anteriormente. E havendo, então, uma transmissão, né, que vai sendo, como o ser humano, como vetor, vai estar veiculando, né? E afeta uma população bem grande de pessoas, né? Em várias regiões, tá? E nós vemos que, mesmo que não exista uma gravidade como outras doenças que são muito mais graves, mas a situação de gravidade por afetar um grande número de pessoas e de como que fica a assistência da saúde pública no atendimento, né, em grande escala para quanta gente que é infectada, tá? Então, a pandemia, mais ou menos, é isso. Pode passar, por favor. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, já definiu, declarou, né, que é uma pandemia do coronavírus, não é isso? Foi denominada doença como Covid-19 e está, de fato, se esparramando, né? É alarmante? Sim, é alarmante. Por que que é alarmante? Porque não tínhamos muita clareza logo que se iniciou e a partir do momento que a compreensão vai chegando no que diz respeito, né, ao conhecimento da ciência médica, então a forma como vamos lidando, ela vai se tornando mais fluida para todos nós, sem causar tanto pânico, tanto medo, né? Mas dizendo da importância de estarmos buscando condutas, né, adequadas para a prevenção do contágio, tá? Pode passar. Então, a gente viu, né, em 2009, a chamada gripe suína, e também houve um desencarne muito grande. Foi dito que mais de 300 mil pessoas morreram, e em 2010 foi decretado que o fim da pandemia. Mas a gente sabe que tem a vacina e etc e tal, mas esse vírus ainda está aí sendo veiculado e afetando ainda algumas pessoas. Pode passar, por favor. Eu acho importante, né, a gente ter uma ideia, né, gente, desta questão para ir desmistificando, porque é um padrão que acontece na nossa humanidade. Pode passar este slide também, por favor. Pode passar, pode passar. Eu queria colocar, né, que outro caso de pandemia que nós tivemos a oportunidade de lidar e muitos da área de saúde enfrentamos, né, dentro dos hospitais e mesmo nos nossos consultórios, a questão da AIDS, que também, assim, foi um transtorno, né, para todos nós muito grande, uma pandemia, infectou milhões e milhões de pessoas, né, hoje já temos o soro, né, mas mesmo assim, gerou, assim, óbitos imensos, e tivemos também perda de pessoas. Pode passar, por favor. A gente viu, né, que é importante a gente ter, assim, uma visão de uma evolução no tempo e no espaço, porque as mortes acontecem e a gente sabe que muitas doenças, elas têm, assim, um índice de mortalidade muito maior. Então, por exemplo, as doenças cardiovasculares, as doenças ligadas ao câncer, as doenças ligadas a diabetes e outras comorbidades, né? Então, vamos, assim, desmistificar, porque não está morrendo, não é só de Covid-19,
existem aí outras comorbidades também que têm levado a óbito e muita gente tem tido perdas de pessoas amadas devido a essas outras enfermidades. Mas a gente quer colocar também algo muito significativo. Pode passar, Davi, por favor? Da questão de mortes por câncer, que o índice é também assustador, né? A gente está falando é assustador para que a gente possa colocar na balança, que às vezes a gente acha que agora, quando a gente vê, né, pela estatística, no, quanta gente está morrendo, mas o câncer também tem matado muita gente. Pode passar. Como também, pode passar. Como também os acidentes nas rodovias. Então, o Brasil já ocupou a quarta posição entre os países com mais mortes em acidentes de trânsito no mundo, tá? Pode passar. Pode passar. A gente, vocês desculpem, porque foi um estudo que eu fiz, então, assim, a gente foi pesquisando devagarinho, sabe? E a gente foi vendo uma evolução, e já tivemos pestes aí de varíola, de sarampo, da gripe espanhola, e a peste negra, e etc. e tal, e que também estava dentro deste contexto, ao longo, né? Lá, desde o tempo lá, 250 anos, 271 depois de Cristo, tivemos aí, não, com uma grande ostensividade, pode passar, por favor, para eu poder perceber aqui, a gripe espanhola, 1918, 1920, ou seja, há 100 anos atrás, a gripe espanhola, né, que o vírus da influenza, que dizimou muita gente também, né? E que temos aí, então, tratar-se de uma epidemia das mais mortais da história da humanidade. Então, muitos já vivenciaram esta situação lá por volta de 1918, 1920, tá? Então, a gente viu, assim, que esse apanhado, né, através, assim, de reportagens, nos auxiliam a nos situar no tempo e no espaço para a gente compreender o nosso momento de agora. Pode passar, por favor. E o nosso momento de agora, nós estamos também lidando com uma pandemia cultural do século XXI, que é o suicídio e a depressão. É a pandemia do século, tá? E aí, de repente, você tem contato com algum conhecido, ou então na família, que a pessoa estava assim, estava assada, e daí a pouco suicidou. Então, o índice de suicídio, de depressão, também é uma pandemia no nosso momento, em pleno século XXI, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Aí, o Emmanuel vai trabalhar com a gente o contexto aí dos desencarnes coletivos, e ele começa, então, a explicar as causas, se não são causas anteriores, estão no passado. Então, foi feita uma pergunta para ele, e para que ele pudesse se dirigir, feita a pergunta ao Chico, para que se pudesse dirigir, então, a pergunta ao Emmanuel, sobre os desencarnes no incêndio que aconteceu há um tempo atrás, né? Que muitas pessoas faleceram. E aí o Emmanuel vai estar explicando determinadas situações de resgates que muitos espíritos, num determinado momento, no seu planejamento reencarnatório, fazem aquela programação do desencarne, e aí, de repente, através de um suicídio, de um incêndio, aliás, num prédio, por exemplo, né? Então, veja a lógica da doutrina espírita
para nos informar a respeito. Pode passar, por favor. Então, gente, o que a gente queria colocar em termos da... A gente falou da questão da pandemia, falamos a respeito, né, de quantas e quantas mortes, né, que já aconteceram no nosso planeta. E a gente sabe que a população não é só daqui do plano físico, tem a população dos desencarnados. Então, alguns estão partindo, retorno ao plano espiritual, e outros estão preparando, né, para reencarnar. E mudança planetária, por quê? Porque é momento de transição. E momento de transição é momento de mudança, mudança inclusive de casa, e às vezes até de morada no plano espiritual. Muitos nós já temos informação e já não vão estar fazendo programação de reencarnar aqui no planeta Terra. Estão indo para outras moradas, né? E que uma seleção está acontecendo. Então, como que a gente vai compreender a importância da doutrina nas nossas vidas para lidarmos com a situação da morte, né? Porque medo da morte, ela é natural, sim, que além de sobrevivência, de conservação, nos coloca, né, de uma certa maneira, uma sinalização aí que, epa, peraí, não é agora que eu quero ir não, né? Então, de preservação da vida. Mas, de repente, acontece um acidente. E a gente queria tomar a liberdade, então, de trabalhar o contexto de perda de pessoas amadas e de mortes até, assim, de pessoas mais novas, né? Mortes prematuras, que nós achamos, né? Que sejam mortes prematuras, trazendo um consolo muito importante que o Chico Xavier pôde oferecer, principalmente às mães que estavam perdendo seus filhos e que, através das cartas, né, que esses filhos enviavam aos seus pais, trazia o consolo e mostrando que a vida continua e que é necessário um determinado padrão de aceitação, mas também uma compreensão da questão, assim, dessa nossa transitoriedade e da necessidade de estarmos evoluindo. Então, a gente viu aqui, num dos livros que foi publicado, do Chico Xavier, então, contando uma situação de um casal que o filho teve um acidente de carro em fevereiro de 1974, aí a referência, e tinha também um amigo dele também no carro, que também desencarnou, tá? Esse rapaz, primeiro ele ficou em coma durante os dias e veio a desencarnar 6 dias depois. E esta morte deste filho deixou a família, né, desolada, era só este filho que eles tinham, tá? Gerando muita dor, a questão do luto, né? E de como que uma mãe e um pai lida com a perda de um filho. Este pai, ele entrou em depressão, né? Ele era muito apegado ao filho, caiu no estado de desânimo, de tristeza profunda, né? E ele não estava dando conta mais, assim, de se preocupar seriamente com todos do contexto dos outros familiares, né? E recebiam, então, visita de um amigo aqui, visita de um amigo ali, e chegou, então, um determinado momento de um amigo espírita indicar, então, livros, para que eles pudessem ler, livros espíritas, para que pudessem ler e que pudessem levar o consolo. Então, a gente está vendo aí, né, a importância da doutrina, da divulgação da doutrina, da publicação de obras que sejam importantes e necessárias, que
possam trazer o esclarecimento e o consolo. Mas a gente quer chamar a atenção, porque o relato dessa família ela é bem significativa, porque eles então entraram em contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles tiveram então acesso ao item 21, perda de pessoas amadas, né? Então, veja bem, para quem não tinha um consolo, né? Já abre uma aresta de esclarecimento e que a vida continua do lado de lá, né? E a importância de compreender que quando chega um determinado momento, tudo está dentro de uma lei de justiça, dentro de uma lei divina que nos é necessário, importante também compreender. Mas eles não só tiveram acesso à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e orientações, passaram inclusive a visitar uma casa espírita e começou então a frequentar. E um belo dia o Chico foi à cidade deles e aí eles tiveram condições de conhecer Chico, de levar inclusive um retrato do filho, né, que tinha falecido. O Chico então os convida para que eles pudessem ir a Uberaba, lá na Casa da Prece, tá? E depois de um tempo, né, eles compareceram e eles receberam, através das mãos abençoadas do Francisco Cândido Xavier, uma mensagem deste filho, né? Então, veja bem o consolo. A gente está trabalhando essa informação, mas nós sabemos de N situações, né? Ligadas aí a perdas de pessoas amadas, de filhos e etc e tal, e que o Chico pôde consolar muitas famílias, né? E veja a importância da amizade, né? Dos amigos que buscaram um amparo também espiritual para que o ser humano possa ir alargando o universo de compreensão de quem somos, por que nós estamos aqui, para onde que nós vamos e como que é necessário e importante, então, as vidas sucessivas para nós estarmos evoluindo. E que a morte, né, é uma passagem, como também a reencarnação é uma passagem aqui no plano físico e a morte uma passagem para o plano espiritual, para que a gente possa estar melhorando, né, nesta vida. E a gente percebe também que o consolo que é trazido através das reuniões públicas, hoje nós estamos tendo as reuniões virtuais, né? Muitas casas ainda não estão tendo condições de fazer as reuniões presenciais, mas através do esclarecimento do Evangelho, nós vamos ter oportunidade de estar recebendo este consolo. Queríamos também dizer, né, das irradiações, das orações, porque muitas famílias enlutadas, muitas famílias entristecidas, muitas famílias que perderam não só um ente querido nesta pandemia de agora, mas muitas situações nós tivemos oportunidade de acompanhar que às vezes tinha um familiar na UTI, outro já tinha sido enterrado, né? E aqueles que estavam lidando com essas situações, entrando, né, num processo assim de uma tristeza muito grande, de não estar ainda podendo enterrar, né, os seus mortos ou fazer o velório conforme era anteriormente, pela questão do contato, do isolamento, né? Então, muitas situações difíceis, muitas pessoas passaram. Nós lidamos, assim, particularmente, com situações de desencarnes neste ano.
de 2020. E confesso, sim, que dá, assim, um momento, né, que nós precisamos de arregimentar as nossas energias, as nossas forças físicas e espirituais e até psicológicas, para estarmos lidando com um momento que parece que é um caos, né, na vida do nosso planeta e na vida de muitas famílias. Então, a importância do atendimento fraterno. O atendimento fraterno, algumas casas estão conseguindo realizar através dos atendimentos virtuais. Então, veja bem que a tecnologia está nos auxiliando nesse sentido. É pouco, mas diante das calamidades que estamos aí lidando, já é uma ajuda muito grande que estamos tendo, né? Não sei se vocês conseguem perceber desta forma. E as orações que fazemos uns para os outros. Então, muitos grupos estão tendo a oportunidade de realizar a nível virtual também as reuniões de radiação para que possamos vibrar, né? Um pouco mais de calma, de serenidade, porque muitas pessoas estão ficando desorientadas, muitas pessoas estão vivendo um luto muito profundo e as nossas orações ajudam. E também para aqueles que fazem o retorno à pátria espiritual. Né? Então, veja bem, os recursos que a doutrina espírita está nos auxiliando para lidarmos, né, com esta pandemia e com a perda de pessoas amadas. Eu gostaria, assim, de abrir um parêntese aqui para poder situar também a questão da aceitação das perdas, né? Eu já tive a oportunidade e ainda estou tendo, de acompanhar o paciente com câncer, paciente terminal e que estão se preparando mesmo através da doença para uma limpeza perispiritual, porque a enfermidade carrega em si, né, um benefício de melhoria em termos de saúde espiritual e limpando as mazelas para que um corpo físico possa estar sendo restaurado numa próxima reencarnação. Mas o câncer em crianças. Queria relatar o acompanhamento que tivemos oportunidade de fazer. E a criança, ela desencarna aos 10 anos de idade. Viveu aí com um processo um processo do câncer, quase que uns 2 anos. E depois a família teve, assim, muitas e muitas dificuldades. O pai era uma pessoa, assim, materialista, ateu, buscou os recursos de ajuda e de consolo na casa espírita e modificou totalmente um padrão de comportamento e um padrão de atitudes, né, pessoais, íntimas na vida dele e da família, realizava o culto do evangelho no lar. E essa criança, depois que desencarna, ela manda uma mensagem psicografada para os pais, dizendo que ele estava bem, estava com a vovó tal, deu até o nome, né, que tinham muitos parentes que tinham desencarnado, e que ele tinha feito a lição dele aqui na Terra, e que ele passou com nota 10, que o pai e a mãe pudessem estar tranquilos, tinha uma irmãzinha também, né, e que eles pudessem estar tranquilos, que ele cumpriu para a casa dele com nota 10. Então, a gente vê, né, gente, a compreensão do ser imortal quando tem um determinado nível de aceitação de passar, né, a um novo momento de vida, e aqueles que ficam, que perdem os seus entes queridos,
na realidade, é uma perda temporária. Vem a saudade, ela é natural, necessária, o luto é necessário, a tristeza é necessária, mas é necessário também elaborar as perdas que passamos, né? A gente vê também a questão de determinadas doenças que as pessoas adultas passam e que passam com muita galardia, que são verdadeiros heróis no enfrentamento das dores físicas e morais, que fazem o resgate de determinados conteúdos menos felizes para passar por uma vida melhor, né? Então, o que nós percebemos em termos de nós espíritas, de como que nós estamos nos preparando para lidar também com essa fatalidade inerente a todo ser humano, a cada um de nós. Então, esse momento também nos convida para que a gente possa parar para repensar um pouquinho a nossa vida. Se eu fosse morrer agora, né? Como é que eu estaria me sentindo? Como é que está o sentido da minha vida? O que eu estou deixando para trás que eu não realizei, ou que eu estou deixando em termos de pendências, né? Se eu fizesse essa pergunta agora, eu vou fazer um balanço, né? E estar, então, buscando o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da vida. E a morte faz parte da vida, né? E temos sim que estar aceitando. Nós temos lidado com pessoas que partiram para o plano espiritual e que têm muita dificuldade do desapego com os que ficaram, e os que ficaram a dificuldade também de desvincular daquele ser na aceitação da libertação, porque a morte é uma libertação, é sair de uma prisão, né? A doença também como uma prisão, e através desta doença fazer o resgate, pagar, né? Entre aspas aí, o pagamento fica assim, meio difícil, né? Da gente, às vezes, assimilar, mas está fazendo aí uma contabilidade perante a vida e compreender que a morte faz parte da vida, né? Então, é um momento de parada reflexiva para todos nós. Este ano de 2020, nesse mês de novembro, quando estávamos fazendo alguns questionamentos íntimos, eu lembrei da minha vivência, da perda de uma pessoa muito querida no mês de novembro. Minha mãe faleceu no mês de novembro. E tivemos aí lidando com ela, com algumas doenças, internações, né? E de como que foi bonito o desencarne dela. No hospital, aqui em Sete Lagoas, Nossa Senhora das Graças. E então ela pediu que fizéssemos uma oração e rezamos a Salve Rainha de mãos dadas, fizemos uma roda, um médico, e graças a Deus tinha aí um procedimento assim, né, de vivência íntima na relação da aceitação da doença e também do desencarne. Então ela partiu tranquila, né? E a gente viveu assim um momento de perda, vivemos, porque estava a família toda, alguém, né, muito querido dos nossos corações. Então, quando perdemos um pai, quando perdemos uma mãe, cada um sabe a dor que sente, né? E é uma perda, mas que a gente sabe que pode encontrar no plano espiritual, tá? Então, a gente deixa aqui uma mensagem de saber que a morte é uma libertação. Quando perdemos uma pessoa, né? Essa perda, ela é temporária, na realidade, não perdemos. E as pessoas que amamos também não perdemos, né? Uma paciente que eu tive de câncer, ela teve 4 filhos, então na última gravidez, ela teve um câncer de mama, e durante 7 anos, até o filho, o mais novo, fazer 7 anos, ela lutou bravamente aí com
a doença. E ela entrou em estado de coma, teve uma vivência de quase morte, falou de onde que ela foi, e quando ela voltou do coma, eu a atendi no hospital, né, na UTI, inclusive, ela me falou que agora ela não podia partir, porque o amor não tem paredes, não tem barreiras, e de onde ela estivesse, ela continuaria, né, naquela ligação de amor, de afeto com toda a família e com todos os filhos, né. Então, é o amor, né, que nos dá essa ligação de compreensão da nossa realidade e da aceitação de tudo que passamos e que temos que vivenciar, tá? Então, acho que seriam essas colocações que a gente pensou em trazer aqui, né, de uma maneira, assim, bem sucinta, porque tem muitas situações, assim, que daria para a gente estar repensando e ver, assim, a intimidade, né, de como que nós nos sentimos e como que o outro também sente nessa realidade diante da morte. Mas que Jesus possa nos auxiliar, nos amparar, e que esta pandemia, ela traga também bons frutos para todos nós, na compreensão, né, e na aceitação, que mesmo nas provas, nas dificuldades, nós possamos manter o nosso equilíbrio psíquico e principalmente o nosso equilíbrio espiritual, tá? Muito obrigada. A gente vai chamar o Davi, porque acredito que já estamos no horário, né, Davi? Ótimo, Regina. Regina, eu fiquei aqui, como diz, né, no deleite aqui com suas palavras, que realmente põe a gente para refletir muito. E por mais que a gente faça as nossas reflexões doutrinárias, as nossas reflexões íntimas, né, quando a gente vê a questão da vivência, da experiência, assim como você contou nos casos, né, a gente vê realmente o quanto a fé nos fortalece para a gente passar por esses momentos assim. Então, eu deixo aqui, né, meu sentimento de muita gratidão por ter aceito o convite, né, de estar conosco, por ter trago essas suas palavras, né, essas reflexões tão valiosas, né, para nossas vidas. Então, fica minha gratidão. Tenho certeza que todos que nos acompanharam também gostaram bastante da reflexão, da forma que conduziu. Começou de uma forma assim mais científica, mas foi trazendo, né, finalizando aqui com uma parte muito humana, uma parte de evangelho mesmo, né, que é a qual a gente precisa, né. Então, muito obrigado, Regina. Foi muito proveitoso. Tá Tenho certeza certo. que foi proveitoso e enriquecedor para todos Tá que certo. acompanharam. E Estou à os que vão disposição, acompanhar viu? depois, né? Tá bom, Obrigado. estou à disposição de vocês, tá? Eu queria te pedir para fazer a prece de A encerramento prece para a final, gente, né? para Então que a tá gente possa. bom, vamos. Então, o Davi fez um cartaz, né? Colocou uma rosa, eu achei muito bonito. Então, a gente vai usar desta imagem, desta rosa, e vou pedir que cada um agora, nesse instante, se imagine com a rosa na mão, tá? E para oferecer ao seu afeto, que partiu para o plano espiritual, e dizer, né, que a vida continua e que Jesus, como mestre, nosso guia, nos mostra sempre o caminho. E este caminho é de libertação, este caminho é de alegria. E é por isso, Jesus, que ao finalizarmos esta nossa reunião desta noite de hoje, nós dizemos o nosso muito obrigado. Que possamos estar, né, dentro deste barco, sabendo que sois o comandante e que mesmo enfrentando as tempestades, possa acalmar, serenar as nossas mentes e os nossos corações. E a certeza, né, que a fé nos faculta que a vida continua e que temos que prosseguir. Então, que cada um aqui presente
tanto encarnado como desencarnado, que a gente sabe que estamos rodeados dos nossos companheiros desencarnados, né? Possamos, assim, vibrar muito amor, muita paz, muita serenidade, e que tudo passa, né? E que esse momento de pandemia também passará, e possamos sair melhores do que entramos nesse ano de 2020, e que 2021 possa ser muito melhor ainda, e os próximos anos também. Muita paz para todos nós. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Assim seja. Regina, muito obrigado. Alô, A gente. todos que nos acompanharam, tenham uma excelente noite. Fiquem todos com Deus e até a Isso. próxima semana. Até a próxima. Um abraço para todos também, tá?